o mesmo, meu Pai, que me moveu, o Senhor não fez. E é por isso, meu Pai, que não existe outra coisa senão adorar e louvar. Me seguirás, me seguirás. Ele vai inaugurar um lago de fogo preparado por diabo e seus anjos, e o inferno, que é um outro lugar, vai ser tornado lá dentro do lago de fogo, e juntamente todos aqueles inimigos. E isso vai acontecer porque está aqui na Bíblia, está dizendo que vai. Mas ele quer levar muitos, e para isso ele muda o sistema. Ele muda o sistema político, ele muda até a geopolítica, ele está com entidades e potestades e principados em cima de líderes globais. Aí eu falo de líderes de todos os quase 200 países do mundo, dentro da política, dentro da saúde, dentro da educação. Ele vai articular, nas mídias nem precisa falar, né? Porque tudo que é mídia, que atrai sua atenção, os seus sentidos, sua audição, o seu olhar, ele faz uma captação, não é não? Porque você está aqui. Pensa, você está pregando lá, alguém está pregando na TV, você está ali assistindo aquela mensagem, daí a pouco você dá uns pulos lá no sofá, dá uns glória, quando você está vendo aquela mensagem, você sente a unção de Deus pela tela, não sente não? Quando a pessoa é de Deus está lá pregando, você sente prazer, tá, pela tela da televisão. Agora muda o foco. Pensa que é um filme de terror, uma manifestação, um programa nojento, uma coisa imunda, ali também tem uma unção pela tela, e é isso que vai fazer atrair, puxar o seu sentido, que é o seu olho e sua audição. O inimigo, ele usa todos os recursos. Vocês concordam? Que ele usa? E agora, como ele sabe que o povo de Deus tem um povo bem vigilante, ele diz assim: não vou usar os recursos do mundo, eu vou usar lá dentro. Lá dentro aonde? Dentro aonde? No meio do povo de Deus. Por quê? O ensino é herético, uma heresia. Eu pego a verdade da palavra que está aqui, e eu pego um texto lá e eu vou distorcer ele. E eu vou enfiar ele dentro da cabeça do teólogo que se acha que já no passado já foi um homem de Deus, já foi um grande homem, cheio de mestrado, doutorado, PhD, pós-doutor, e foi encher a cabeça dele de coisas, distorcendo a palavra. A igreja vai falar amém, vai dar glória. É isso que o diabo está fazendo nos dias atuais. Ele está distorcendo a verdade das Escrituras. E o apóstolo Paulo falou sobre isso lá em Romanos capítulo 1, a partir do verso 17. Eles desconstruíram a verdade de Deus, transformando o que é verdade, tentando transformar a verdade de Deus em mentira, e saíram ensinando por aí afora. E tem muita gente falando amém. Quando você fala amém, você está concordando. Presta atenção antes de falar amém e antes de dar glória com quem está falando aquilo. Você vai dar glória se aquilo ali for para ser glorificado. Você vai falar amém se você estiver em concordância absoluta com tudo aquilo que foi falado. O inimigo está secando o entendimento dos que se acham sábios nessa terra. E está abrindo, aleluia, o entendimento dos que sabem muito pouquinho de coisas terrenas, mas está abrindo o entendimento nas coisas espirituais que vai levar as pessoas para o céu. Glória a Deus. E aí, esses 3 inimigos, nós avançamos com eles, combatendo ele, porque Jesus nos derrotou. Nós vamos lembrar que Jesus nos derrotou, Colossenses 2,15. O seu poder foi tirado e a sua autoridade. Quando Jesus desceu, Jesus foi no Hades, Jesus foi no Tártaro, Jesus desceu e mostrou a salvação por meio dele, e a morte não teve como segurá-lo, porque ele não tinha pecado. Ele voltou triunfante, em glória. E você pode pensar assim: mas ele foi despojado, as armas dele foram tiradas, por que ainda tem principados e potestades agindo por aí, já que está escrito lá em Colossenses 2, 14, 15, que despojando principados e potestades,
publicamente os expôs e triunfou sobre eles. Quando Jesus ressuscitou, isso aqui aconteceu. Aconteceu um sacode no planeta. Pessoas que estavam no túmulo saíram, foram ressuscitadas e saíram andando. Um dia Jesus morreu, está escrito lá na Bíblia que aconteceu isso. Houve um problema no tempo, que era 3 horas da tarde e parecia noite. A natureza mostrou: o Filho de Deus morreu. Aconteceram coisas que as pessoas não prestavam atenção. Só que Jesus não ficou morto, ele triunfou sobre a morte. Como ele venceu a morte, nós sabemos que nós fechamos o olho aqui e nós vencemos com ele. Ele triunfou, nós triunfamos com ele. E o mais interessante de tudo isso aqui, a Bíblia diz que a morte, o diabo, os seus anjos, o sedutor, que gosta de roubar, matar e destruir, achou que tinha vencido Cristo, mas não venceu. E aí, por que se todas as armas foram tomadas naquele dia, a autoridade dele foi tomada, mas uma coisa não foi tomada do diabo? Não foi. Não foi. O que não foi tomado do diabo naquele dia? O que foi retirado dele? Nós já estudamos. Só lembrando. Alguém lembra? Foi tirado dele as armas, foi tirado dele a autoridade, mas não foi tirada a essência maligna dele. Ele não foi perdoado. Tem perdão para Satanás, ele continua mal. E como ele continua mal, ele e os seus demônios, tem gente que alimenta ele, cultuando ele, alimenta ele com propósitos, com votos, com sacrifícios, com sangue. E é isso que dá poder a ele nessa terra. Certo, irmãos? Isso precisa ficar bem entendido, porque senão a pessoa vai achar que a palavra está contraditória, e ela não está. O Senhor Jesus fez a obra para o qual Deus mandou ele à terra para fazer. Ele fez conforme o plano divino estabelecido por Deus para atravessar os séculos. Chama-se o plano divino através dos séculos, o plano de salvação. Jesus veio e fez. Só que as pessoas na terra o rejeitaram, continuam, mas não querem ouvir a sua palavra e querem dar atenção para o maligno e vai alimentando. E a carreira que nos aguarda, caminhando para Cristo, para o céu, tem uma outra carreira caminhando para trás do. E é muita gente no planeta caminhando atrás desse outro caminho, para o inferno. E é isso aqui que a palavra de Deus diz para nós nessa manhã, que ninguém pode ver a glória do Senhor se não estiver com Ele, com o olhar dEle, com o Espírito dEle, com a visão dEle. E se essa visão aí você não tem, peço ao Senhor, eu quero sentir e ver e perceber que o Senhor está comigo. Que o teu Espírito me esclarece, porque eu sou e nós somos mesmo, irmãos. Isso não é vergonhoso, nós somos limitados no conhecimento. Mas a palavra de Deus diz para nós crescermos na graça que já foi nos dada de graça. Não foi de graça porque Cristo morreu lá na cruz, mas para nós foi de graça, nós não precisamos fazer nada. Mas Cristo derramou até a última gota de sangue por nós, então é de graça nesse aspecto. Mas o conhecimento, descruza os braços, pega a sua Bíblia que está empoeirada, abre ela e vai estudar em nome de Jesus. Combate o inimigo com a sua armadura, com a sua palavra, com a palavra de Deus que talvez está lá na sua casa e talvez você não está usando. E é isso que o Senhor Jesus quer nos despertar. As armas espirituais, nós já falamos também aqui um pouco delas, eles são 6. Aí nas armas espirituais, são 3 que nós estudamos. A palavra de Deus, as escrituras, toda ela, inspirada por Deus. A oração que tem que ser a sua conversa diária com Deus, todos os dias. E o jejum, que é a prática, assim, uma das mais difíceis, muita gente não faz. Outros começam a fazer e sente prazer de fazer, e sente mudança na sua vida, e sente intimidade e comunhão quando começa a fazer. Começa a fazer devagarinho, poucas horas, depois você vai aumentando gradativamente, Deus vai te dar graça e vai te revelar coisas. O Senhor Deus falou assim com Jeremias um dia. Jeremias, eu acho que estava tendo muito problema, porque Jeremias estava sofrendo muito entusiasmo, não perdi. Lembra? Lamentações, Jeremias, foi um dos mais escreveu Lamentações também. Ele estava tão tribulado, tanta coisa ruim que ele estava vendo, tanta maldade, tanta coisa, tanta injustiça, tanta coisa, que eu sei, eu perdi a fé. Eu perdi a esperança, eu perdi de ver isso aqui mudado. É um matando o outro, é o inimigo vindo aqui matando mulheres, matando crianças, é fome, é uma mãe matando o filho da outra para comer. Aonde que vai parar? Jeremias ficou angustiado, ficou deprimido. Aí o que o Senhor falou com ele? Clamas, vamos junto agora, a igreja toda sabe. Clamas a mim e responder-te-ei coisas pequenas, coisas mais ou menos, não, coisas grandes, gente, tem
Então o Senhor falou para ele: fala comigo que eu te mostro. E quando eu te mostro, você vai ver. Os olhos físicos, os olhos espirituais. Amém? É isso que o Senhor está falando para nós hoje aqui. Porque chegou no ponto que Jeremias entrou em colapso emocional. A fé dele estava abalada, o emocional dele estava abalado, o psicológico estava abalado, todo o conhecimento profético que ele tinha ido quase, em palavras, não está escrito na Bíblia. Tinha ido um profeta tão especial como ele, que o Senhor Deus falou com ele que conhecia ele antes mesmo de ser formado dentro da mãe dele. Ele entrou nesse ponto. Então ele entrou num quadro de depressão tão profunda. Tem o Jeremias também que entrou. Eu estou falando de Jeremias agora. Ele entrou num quadro tão grande que ele já estava perdendo a... Isso pode acontecer com você? Comigo? Conosco? Jeremias não tinha a palavra de Deus escrita como a gente tem aqui na mão, assim, ó, o tempo todo, não. Ele tinha era contar, né? Os patriarcas, os profetas, era Deus falava e eles falavam. Eles não tinham mais irmãos. Pior para nós ainda. Sabe por quê? Porque hoje nós temos a palavra. Pior para nós ainda. Porque hoje nós temos a revelação todinha aqui na mão, para lá e para cá. Coisa que os patriarcas não tinham. Inteira como nós aqui. Eles tinham ela progressiva na medida que Deus falava e acumulando, né? Os céfers, os rolos, os pergaminhos iam acumulando. Eles não, mas nós temos, irmão, nós temos que ir para a palavra. Quem não gosta da palavra de Deus, desonra o Senhor Jesus, desonra a santidade, desonra o próprio Deus. Porque a Bíblia, ela é um intervalo. A Bíblia, eu estou falando com muito respeito e muito temor, tá, irmão? A Bíblia é um intervalo entre o pecado e a glória. Precisou dela para levar o homem de volta. Não precisaria da Bíblia se Adão não tivesse cometido o pecado da desobediência junto com ela. Porque ele cometeu, precisou vir instruções escritas, documentadas, testificadas. É um atestado, é um testamento para mostrar para a gente ler, tem vida nela e tem um espírito para levar a gente de volta para o lugar original, que é um lugar de intimidade e comunhão com Deus, a sala do trono. Amém? Seguindo aí, as armas nossas não sabemos. A palavra, vamos junto. A palavra, a oração, o jejum. Se tiver mestre, o inimigo pode tentar. Ele pode ficar em volta, que ele não vai sentir cheio de carne. Ele vai correr. É ele que vai bater em retirada. Seguindo aqui para 7, que eu já estou chegando lá, porque detalhes, tem coisas, irmãos, que não dá para passar batido e chegar lá na última, né? Eu sei que está todo mundo ansioso na última lição. Mas essa é a caminhada do crente. E o inimigo, ele vai fazer de tudo para parar o crente. Mas na caminhada, não interessa o que aconteça, Cristo está conosco. Não estamos sós. Na lição 7, tem um ponto que é o ponto crucial no meio do povo de Deus, a murmuração. E aí eu só vou lembrar que por causa da murmuração, tem gente que caiu direto lá no poço, no meio do deserto, a terra abriu e engoliu porque estava murmurando. Então, murmuração é um pecado gravíssimo e as pessoas fazem. As pessoas, nós temos que parar com isso, porque isso aqui, Deus não opera no meio da murmuração. Ela é tão maléfica que ela contamina a família, as pessoas, gerações. A murmuração quase causou um problema grande, seríssimo dentro da igreja primitiva, no início da igreja. O povo estava convertendo sem parar. O Senhor, a Bíblia diz que todos os dias acrescentava o Senhor muitas almas. Uma pregação era 3.000, a outra pregação era não sei quantos mil. E o Império Romano em cima, batendo, matando, esfolando as pessoas, amarrando nos postes, tacando fogo, jogando as pessoas para o céu. E o povo convertendo, e a igreja de Cristo crescendo. Apareceu uns infelizes, arranjaram um problema, as viúvas judias e as viúvas gregas. Não, está dando mais, vamos dizer assim na palavra, está dando mais cesta básica para as viúvas judias do que para nós que somos gregas. Nós somos gregas, nós somos, né? Mas nós precisamos também. Aí entrou a turma que não resolve o problema. É aquela turma que ao invés de lá, vamos ajudar, mandar assistência a essas mulheres que são idosas, viúvas, vamos lá ajudar. Surgiu a turma que começou a murmurar contra os líderes. Os líderes, a função deles era pregar, ensinar. Eles nem tinham tanto tempo assim, a igreja não estava eclesiasticamente organizada nessa estrutura, como é hoje, né? Que tem um diácono, auxiliar diácono, tem um presbítero, tem um pastor auxiliar, tem isso, tem secretário, tem departamento. A igreja estava começando a caminhar organizada de forma séria, porque Jesus já tinha dado todo o direcionamento.
Mas aí apareceu uma turma de murmurador que quase acabou dando um maior problema na igreja primitiva. Toda vez que tem um problema ali na igreja, viram o que lá fora? Escândalo. E o escândalo, Satanás bate as palmas, ele atrapalha as pessoas de caminhar e se converter. Então a Bíblia fala assim: ai daquele. Ai, como é que é? Completa. Ai. O escândalo é uma coisa muito séria. Então a gente tem que andar em santidade, pedir a Deus misericórdia. Só vou citar esse caso aqui. Moisés, muito bonzinho, ele nem brigou com Miriam, nem com Arão, ele deixou Deus fazer o que quis. Deus pegou a Miriam, sentou uma lepra nela lá, e botou ela para fora, porque ela estava murmurando contra a autoridade do irmão dela. Deus falou com Moisés: coloca 5 ou 6 vezes, cada um aí na frente da tenda, você, Arão e Miriam. Eles não tinham murmurado contra o povo do irmão. O Senhor foi lá e deu um corretivo, mas Moisés, coração bom, e assim o pastor bom tem coração bom, senta a língua nele, calumnia ele, fala mal dele. Aí quando chega, ele vai lá e ora. Ele vai lá, dá conselho, ele vai lá e passa o bálsamo, passa o azeite, ele vai lá para o monte, passa a noite lá, carrapato mordendo nele, né? É assim. Chuva na cabeça dele, fica gripado, né? Mas ele está fazendo o chamado que Deus o chamou. E aí, os murmuradores no meio do caminho, a murmuração pode atrapalhar o seu caminho de santidade com Deus para chegar lá. A outra lição, que foi a 8, confessando e abandonando. O Senhor Deus falou assim: todo aquele que confessar e se arrepender terá misericórdia. Então tem que confessar. Porque confessar é perdão paternal. Confessou o pai perdoa. Quando o pai perdoa, o pai promove, o pai Jesus promove o crescimento no relacionamento com ele. Mas se não confessar, aqui vai virando uma situação costumeira e vai levar a pessoa para a perdição. Ainda vai contaminar outros. Porque pecados não confessados, ele pode ter acontecido 50 anos atrás, 60 anos, tem que ser confessado hoje para ter uma vida de conserto. Pecado, ele perde a validade do mundo espiritual, não é muito espiritual. Pecado é transgredir leis de Deus, transgredir santidade. Quando transgride a santidade do reino, tem que ir lá no dono do reino, o Pai pedir perdão, e ele passa a borracha da graça, corrige ali, coloca o amor e a cobertura, né? Ele tem uma cobertura paternal, uma investidura do Pai, ele coloca a mão em cima e perdoa, e a pessoa recebe o perdão, recebe a graça, tira o peso do pecado, fica aliviada e continua caminhando com Deus. Agora, o perdão judicial é uma outra coisa. Lembra que nós somos justificados em Cristo? O pecado era nosso, da humanidade inteira. Cristo foi lá na cruz, entregou o sangue e justificou, porque sangue é moeda no mundo espiritual. Por isso que todo sacrifício no mundo espiritual, pagão, desde antes de Cristo, depois de Cristo. Essa noite, nessa madrugada, tem sacrifício de sangue em algum lugar aí. Em alguma cachoeira, em alguma mata, em algum cemitério, em algum terreiro, alguém derramou sangue nessa noite. Mas é sangue para a maldade. Agora, o sangue de Jesus, ele nos justificou. Nossos pecados são perdoados em Cristo. O pecado não faz mais parte da vida do cristão. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala assim, que os nossos pecados foram perdoados. E vamos comigo junto. Nenhuma condenação há para os que estão. A condição é estar nele, obedecendo ele, andando com ele. Não é fazendo personagem na igreja, não. Porque o personagem, ele está. Mas lá dentro o Senhor conhece, o Senhor faz o mapeamento do íntimo, da alma, do espírito. Ele sabe, está em pecado, conserta. Se não consertar, não consegue caminhar direito e ainda leva outros para o pecado. Então o Senhor quer perdoar, Ele quer salvar, Ele quer resgatar. Caiu, levanta. Caiu, levanta, se apruma, se conserta, fala com Deus e volta para o caminho. É isso que a lição 8 falou para nós, né? Porque a Bíblia diz que o pecado é iniquidade, é inimizade contra Deus. Não tem condições de estar com pecado e estar amigo de Deus, está inimigo de Deus. Então, Salmos 32. Depois eu falo as referências
enfermidades físicas, enfermidades espirituais, descontrole emocional, acaba com a moral do indivíduo e traz consequências terríveis. 1 Coríntios capítulo 6, 10, 11. Você vai ler depois. Eles foram lavados, santificados e justificados. Então o perdão é o maior benefício que o pecador nesse mundo, sujeito a tudo que acontece, ele tem diante de Deus. Pecou, pede perdão imediatamente, porque não sabe daí um minuto o que vai acontecer com a sua vida. Tem que morrer salvo. Se for para morrer, morrer salvo, né? Quando Deus perdoa, vem alegria, vem leveza, vem paz, vem harmonia, vem restauração pessoal, restauração emocional, restauração familiar e restauração até ministerial. É isso que acontece. Quantos reis maus lá fizeram coisas erradas? Vamos dar o exemplo de Salomão? Salomão teve 40 anos de governo. Nos 40 anos de governo que Salomão teve, lembra? Davi, Saul governou 40, Davi 40, Salomão 40. Nos 40 anos de Salomão, o homem mais sábio, com maior sabedoria, que começou lindamente o reinado dele, ele só teve 7 anos de obediência com Deus, só. De 40 anos, Salomão tem 7 anos na presença de Deus. Começou a casar com mulheres para fazer acordos políticos, econômicos e tudo mais. Ele ficou 33 anos fazendo o que Deus não se agradava. Deixou até levantar altares a outros deuses, desonrando aquele que deu toda a sabedoria para ele. Mas no final, ele foi lá e escreveu o que mesmo que ele escreveu no final? Qual livro que ele escreveu quando ele estava? Porque ele descobriu tudo que ele fez estava errado. Deus teve misericórdia dele e ele foi lá e escreveu que tudo era o quê? Era pecado, vaidade, passou, os 33 anos passou, Deus teve misericórdia de Salomão, Deus teve graça, e ele foi lá, é um frustrado, sabe tudo, tem todo o conhecimento, toda a riqueza, mas se escapa para o caminho errado, ele foi lá para o outro caminho, ele saiu desse caminho que nós estamos falando aqui, e passou de um reinado de 40 anos que poderia ser glória, glória, glória. Lembra quando ele fez o templo? Os sacerdotes, os levitas, nem conseguiram ficar lá dentro. Desceu uma glória tão grande, aleluia, dentro daquele lugar, depois que estava tudo pronto, que eles tiveram que ficar do lado de fora, porque as pernas deles, eles não aguentavam. As pernas deles se conjuntavam por causa da unção e da glória de Deus que resplandeceu ali dentro daquele lugar, por causa da obediência do seu pai Davi e por causa da obediência Salomão seguiu as orientações do seu pai Davi e da sua mãe que o instruiu muito bem. E ele passou 7 anos até chegar aquela mulherada bonita, aquela mulherada pagã, aquela mulherada que veio de outras nações, de outros povos, dadas como presente, que os pais tinham orgulho, os reis tinham orgulho de entregar as filhas para ser esposo do homem mais sábio da terra, e ele se uniu. Quando ele percebeu, já estavam levantando deuses para ele, ele ficou, tipo, é como se ignorou, tipo o sacerdote Eli, sabia que os filhos estavam aprontando dentro da tenda do tabernáculo e nada fez? Algo semelhante, viu o pecado, deixou as mulheres, deixou. Mas foi conivente, a Bíblia está dizendo aqui, não seja conivente, fuja desse negócio, abandone o pecado. E anda na presença de Deus, porque o caminho ele é estreito, mas tem paz, tem alegria, né? Pode não ter nada. Se alguém te subornar financeiramente, é uma das coisas, né, que mais leva as pessoas para as trevas, é a questão do dinheiro, do jeitinho, da desonestidade nos negócios. O Senhor não tem pacto com desonestidade nessa área aí também não. Então Deus cuida de todas as áreas da nossa vida. E aí, o caminho abrange tudo. O caminho abrange a vida pessoal em todos os níveis. Abrange a vida moral, a questão ética do trabalho, a questão conjugal, a questão de relacionamentos em sociedade, a questão política, de tipo cidadão você é, e a questão financeira abrange tudo. E nesse caminho, nós vamos. O Senhor vai conosco, resistindo à tentação no caminho. E é isso. A lição 9 é para resistir. As tentações, elas virão de todas as áreas. Talvez você pode passar uma provação, você está sendo aprovado por Deus diante de uma tentação. Mas a palavra de Deus diz que você não tem que ficar na frente da tentação o tempo todo, não. Faz igual José, sai correndo. José correu, largou a capa,
e depois, porque ele foi fiel nas suas convicções com Deus, ele era um rapaz muito jovem, muito bonito também, senão aquela mulher de Potifar não tinha feito aquilo. Ele se tornou um homem, governando o mundo da época, porque o segundo abaixo do faraó era ele, e o Egito governava o mundo da época. Então José não governou a região do Egito, norte da África, não. Ele governou o mundo da época. Que isso fique claro, porque José é uma figura de Jesus, né? Foi vendido, foi jogado no poço, foi esquecido, né? Depois trouxe a família era pequena, a família aumentou, igual os discípulos, aumento de 70 almas, foi para milhares, depois para milhões, o Senhor os tirou, e Canaã significa, né, a Nova Jerusalém. Então José aqui simboliza, tipifica, né? José lá no Antigo Testamento tipifica Jesus. Mas ele não perdeu sua essência, ele não perdeu seu caráter, ele não perdeu sua vida com Deus, ele não traiu seu Senhor, que era, né, o marido daquela mulher que arrancou até a roupa do José. Ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Ele seguiu o exemplo aqui que está no Novo Testamento, o exemplo de Jesus. E aí, aqui diz assim: resista. A tentação, a natureza humana caída, ela vai inclinar mesmo para a carne. Veio do pagode, veio do batu, passou ali teu pagode, seu corpinho vai tremer. Querendo entrar lá só no passinho e na frente do tempo, mas você vai, levando Deus. De Deus, queridos, agora eu dou glória, então descubro na presença de Deus. Eu gostava do som, mas agora eu vou, se for para salvar meus pezinhos, só na presença de Jesus. Porque isso aqui, a carne ela inclina mesmo. Por isso que quem bebe tem que passar longe da bebida. Quem larga um vício, né? Corre dele, porque não tem que ficar flertando com ele não, porque ele vai tragar. O diabo faz isso. Ele seduz, enrola a pessoa, quando vê a pessoa já foi para a lama procurar. Isso é muito triste. Então, a arma contra o diabo é qual mesmo? Vamos voltar nela. Qual é a arma contra o diabo? A palavra, as escrituras, a oração e o jejum. E a lição 10 nós estudamos. De tudo isso que nós falamos, a consciência de santidade que nos separa de todas essas coisas. Irmão, nós somos santos, a Bíblia diz ser santo. Nós temos as nossas fraquezas, somos limitados, mas o que está em nós não tem fraqueza nenhuma não. O Espírito Santo que habita em nós não tem fraqueza não, ele nos fortalece, ele nos renova, ele nos qualifica, ele nos faz seguir a paz com todos, como está escrito lá em Hebreus 12:14, porque nós somos santificados em Deus. A necessidade de santificação, irmãos, ela é progressiva. Todo dia eu tenho que estar melhor que o outro. Senhor, eu sou me conserta naquilo que eu falei. Ontem eu tive vontade de dar uma voadora na cara do fulano, mas hoje eu te peço perdão. Eu não quero agir como eu agi ontem. Hoje eu quero ser melhor. Hoje eu já pensei que eu queria matar o fulano, mas eu não quero. Eu quero ser santo, Senhor. Porque nós somos carne, nós não estamos no mundo uma representatividade fingida, não, porque Deus conhece a gente por dentro e por fora. Nós não somos personagens, nós somos autênticos. E como autêntica, a carne nossa, ela inclina para fazer o que não agrada a Deus, mas nós temos que lutar contra as vontades da carne. E essa consciência aqui é a santidade exigida pela palavra, é o estilo de vida. A palavra de Deus aponta como deve ser a vida de retidão, santidade, porque se não tiver santificação diária, nós não conseguimos chegar no final dessa caminhada. Tem que ouvir a palavra, ler a palavra, guardar a palavra, falar com Deus, ficar em silêncio e esperar ele falar. E vai falar dentro da sua cabeça, dentro da sua consciência. Talvez você está pensando, Deus vai falar alto comigo aqui, vou ouvir a voz dele. Vai lá para dentro da Bíblia e conta quantas pessoas ouviram a voz de Deus audível. Você vai contar assim, ó. Quantas ouvir Deus falar, ouvir voz. A maioria Deus falou aqui dentro. A pessoa pensou, esse aqui é o meu pensamento. É a voz de Deus. Mas também o inimigo sabe dessa artimanha que a pessoa às vezes coloca dúvida e ele vai e joga uma seta, a pessoa pensa que é Deus falando e não é. Aí você vai para dentro da palavra de novo, buscar o dom de discernimento. A Bíblia pede não, a Bíblia orienta, ela orienta, ninguém é obrigado. Dentro da palavra de Deus é por livre e espontânea vontade, mas se quer chegar ao céu é um dever, não uma obrigação. Vai lá que ela vai te orientar a buscar em Deus, buscar o discernimento em Deus, para ter uma vida de santificação regenerada e caminhar com Deus, porque é essa consciência que não deixa a gente dar um passo errado, porque as propostas elas vêm. É agora aquela música do cantor, todo dia
o chão, naquela área que você está correndo o pecado. Todo dia o pecado às vezes passa na sua porta, assim, quando você vê, sua cabeça já foi assim, junto com o pecado está indo rebolando, e aí você está indo junto com o pecado, assim, ó. Todo dia, ele não vai deixar de passar lá na sua porta, na frente do seu olho, mas você consagra em nome de Jesus e fala, sai, liga no céu, porque é assim, é um desafio. Aí seguindo para 11, a realidade vive do inferno. Nessa lição, o objetivo dela era fazer a separação. O que era inferno no Velho Testamento e o que era inferno considerado já no livro da Igreja Primitiva no Novo Testamento. Nós estudamos que Sheol, lá na Bíblia, quando fala essa palavra, mundo inferior dos mortos, sepultura, cova, lugar para onde os mortos iam, certo? Jó 17:3 também está falando sobre isso. Os fiéis seriam resgatados, Salmo 16, 9 e 11. Os ímpios não seriam resgatados, mas havia um abismo de separação. Lembra do rico e do Lázaro? Lembra? O que o rico falou? Vai lá, fala com meus irmãos para não parar nesse lugar que não. Ele era rico. Tinha um abismo, era um lugar, uma dimensão. Só que no Novo Testamento, quando Jesus está lá na cruz, o Senhor Jesus fala para dos malfeitores: hoje mesmo estarás comigo no... Então o Senhor Jesus inaugurou um lugar para tirar as pessoas que estavam lá onde estava esse Lázaro e transportar de um lugar para o outro. Quem inaugurou o paraíso foi o ladrão, malfeitor na cruz, e todos os que morreram em Deus no Velho Testamento foram retirados deste lugar e levados para este lugar aqui que o Senhor Jesus chamou de paraíso. Esse paraíso aqui não é ao redor do trono do Senhor, é um lugar separado para todos aqueles que fecharam os olhos. É um lugar de paz, tá? É um lugar maravilhoso. Todos que fecharam os olhos aqui na terra, salvos em Cristo Jesus, quando fechou os olhos, veio uma comitiva de anjos e levou essa pessoa para esse lugar. Enquanto foi na terra, a alma foi para esse lugar. O espírito está guardado em Deus. Agora, também nessa lição nós aprendemos que tinha um outro nome chamado Tártaro. Lembra quando Jesus morreu e desceu? Ele foi nesses lugares aqui para dar umas mostrar assim, ó, cumpri, paguei. É como se ele estava dando, na linguagem de hoje, né? Tudo é certificado em diploma, ó. A humanidade que me quiser me reconhecer, já paguei com o meu sangue o preço pelo pecado de todo mundo. O Tártaro, o que era o Tártaro? Lá no Tártaro trazia a ideia de um abismo mais profundo do que a sepultura. Isso é no Velho Testamento, tá? Segundo Pedro, anota aí 2:4 para você ler depois. E esse lugar é um lugar de anjos caídos, e a Bíblia fala que tem anjo preso nesse lugar até hoje, vai ser solto. Um deles é Abaddon, está lá, preso. Anjos caídos, extremamente perigosos, eles serão soltos. Quando eles vão ser soltos? Lá na frente tem a lição que fala isso. Esse lugar é o lugar que a Bíblia descreve ele no Velho Testamento. Quando chega no Novo, vem aquele lugar conhecido ali sudoeste de Jerusalém, que era um lugar que o pessoal fazia depósito de lixo, sacrifício humano, até Salomão. Volta em Salomão, hoje eu não quero falar de Salomão, nem falar mal dele, não, vão ver, né? Mas Salomão liberou para as mulheres fazerem altares nesse Vale de Inom. No Vale de Inom eram onde sacrificar os bebês nos braços das estátuas de Maloque, até os reis, como reis de Israel, fizeram sacrifício de crianças. Botavam as crianças naquele monstro, tacava fogo na barriga do monstro, aquilo virava uma fornalha e as crianças gritavam, crianças do povo de Deus. Eles faziam isso com todas as pessoas, sacrifício de homem, de mulher, jogavam mortos que eles apedrejavam por crimes de prostituição, por crimes de adultério, jogavam ali os corpos. Era um lugar ruim, fedorento, era um lixão, e ali ficava uma fumaça fedorenta de noite, era o Vale de Inom. Aí no Novo Testamento eles fazem comparação desse lugar como um lugar ruim, um lugar infernal, Vale de Inom, tá? Jeremias 7,32 fala de Guiena ou Geena, 19,6 também fala, para anotar e ver em casa depois. Porque esse lugar ali era um lugar horrível, era um lugar muito espaçoso. Então esse lugar foi chamado de inferno, um lugar fedorento.
um lugar que joga corpos, um lugar que faz sacrifício humano, um lugar onde que os seres do mundo pagão vai lá bater tambor enquanto as crianças estão gritando, porque o barulho do tambor afugenta a voz das crianças. Enquanto está fazendo o sacrifício, o tambor está lá batendo para abafar a voz das crianças que estavam sendo sacrificadas, gritando para lá em cima em Jerusalém não causar tanto horror e tanto escândalo. Aí pensa, criança sendo sacrificada, fumaça de lixo de corpos queimados, os chorumes correndo naquele lugar, bicho, inferno. Então eles citaram isso aqui para dar uma... Lembra que eu falei que no mundo dos judeus eles sempre comparavam o lugar ruim com a situação que eles viviam? Igual a simbologia do caminho. Jesus é o caminho. Sabia que tem um caminho estreito, um caminho largo, um caminho que passava um. Então, aqui foi colocado uma simbologia desse lugar do Vale de Inom para falar um lugar de inferno. Mas o inferno, lugar de sofrimento, de dor, de angústia, de tormento, aonde quem vai não tem como sair. Aí entrou os filósofos, entrou as pessoas agnósticas, entraram os teólogos que já se desviaram da palavra e começaram a Deus é amor, Deus é tão bom, Deus é soberano, Ele não vai deixar ter inferno eternamente, não é porque a essência dele é amor, vai ficar sofrendo. Olha que coisa horrorosa que criaram. Vai ficar sofrendo um tempo, uns anos lá, e depois Deus é bom, vai lá e tira essas pessoas do sofrimento e dá uma nova chance. E essa doutrina é ensinada por aí, doutrina de demônio. Isso não existe, mas isso é pregado, isso é ensinado, e tem gente que desviou da palavra, desigrejado, e está andando atrás dessa doutrina. Mas eu posso pecar, porque uma vez salvo, para sempre salvo, a graça me alcançou, e a graça, eu estou debaixo da graça, o Senhor Jesus é bom, e se eu estou salvo para sempre. Sai disso, irmão. Porque o caminho é estreito, a porta do mundo é larga, e o conhecimento, ele é amplo, mas o conhecimento bíblico, que é doutrina bíblica, doutrina ensino, o ensino bíblico diz totalmente o contrário disso. O caminho é estreito, a porta é estreita, a porta é Jesus, Jesus é santo, Ele é da glória, Ele veio sacrificar para levar os filhos de Deus de volta para a glória, e tem que andar esse caminho, perseverar e sair dessas doutrinas maléficas do inferno. Então o inferno aqui citado não é um lago de fogo, nessa lição aqui, não é um lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. É uma ideia de inferno do Velho Testamento, certo? Sheol e Hades, e a ideia de inferno do Novo Testamento. Mas tudo isso está lá na palavra de Deus. Agora, a escolha de obedecer a Deus vai impedir de ir para qualquer lugar de tormento, seja antes salvo o inferno, antes salvo lá de fogo, que é o inferno, porque a Bíblia diz no Apocalipse que o inferno vai ser pego por todos que estão, para entrar dentro. O inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo. Então olha só, o inimigo, vamos ver de novo, o inimigo é invejoso, igual o pastor Hernandes fala, o diabo é o cachorro na coleira, Olha só, é imitador, ele imitou tudo, ele caiu, ele desceu. Não que ele quis, ele foi lançado. Ele imitou uma trindade satânica. Ele imitou um tipo de sacrifício. Ele imitou lugares para as pessoas adorarem. Nós cultuamos o templo. O culto era no tabernáculo, depois nas tendas da congregação, depois foi para o templo, primeiro templo de Salomão, depois o segundo templo. Ele também criou os seus templos por aí para adoração. E ele criou toda uma situação. Então, quando ele for também para o lago de fogo, ele vai gradativamente do jeito que ele foi imitador aqui na terra. Tem um lugar para ele e os seus anjos, e vai se unir a ele todos que não quiseram andar no caminho, e todos vão ser pegos e lançados dentro desse lago após o dragão Satanás, o grande chefe, ser jogado dentro desse lago. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E Ele não preparou. O diabo não tem autoridade no inferno. O inferno foi criado por Deus para lançar o diabo e seus anjos. Ali é um lugar de juízo para ele e para os seus anjos. Ele não tem trono para o inferno. Ele não está com tridente lá. Ele não está com chifre lá. Isso é imagem da Idade Média e de filme de Hollywood para confundir a cabeça de um monte de gente, achando que o diabo vai ter autoridade dentro do inferno. Ele não tem autoridade nem na terra
a autoridade que ele está tendo por aí é porque pessoas estão adorando e se sacrificando a ele. E que isso fique bem claro. Até quando, tem uma pergunta, que o inferno ficará vazio? O inferno, o lago de fogo. O lago de fogo vai ficar vazio até o lago, aquele preparado, o lago final. Até passar essas etapas aqui, ó. Quando Cristo voltar com poder e grande glória, o anticristo, o falso profeta e a besta serão lançados dentro desse lugar e vão inaugurar esse lugar. Anota aí, Zacarias 14, verso 4. Escola bíblica, para anotar. 14, verso 4, Apocalipse 19, verso 20. Depois, os condenados do julgamento das nações irão para o fogo eterno. Anota, Mateus 25, 41, 46. Depois, mais tarde será a vez do dragão, o diabo entrar, ao ser lançado no lugar preparado. Apocalipse 20, verso 10. Após toda uma série de eventos, após o juízo final, os ímpios estarão em grande sofrimento nesse lugar lá de fogo. Ninguém aqui vai para lá em nome de Jesus. Isso aqui é só para o nosso conhecimento, para a gente ganhar algo para Jesus, para Jesus salvar nossas famílias, as pessoas que nós convivemos, para nós alcançarmos as pessoas. E aí nós entramos na bendita esperança. Irmão, nós temos uma esperança. E ela é bendita. A esperança cristã é ela que vai, é o antigo. A esperança cristã, ela é o antigo contra tudo isso que nós acabamos de falar. Ela que nos motiva na fé em Cristo para não passar essa aflição toda. Só de falar que tem gente que perdeu o fôlego, né? Que lugar horroroso. Eu comecei a imaginar, porque quando a gente começa a falar, parece que as imagens vêm à cabeça. Então, agora é a esperança da glória. Aleluia. Já chegamos já na 13, né? A esperança da glória, ela está ligada, irmãos, à glória, ao futuro. Nós, a Bíblia diz, quando nós entregamos a vida ao Senhor, nós já temos a eternidade dentro de nós. Porque o que vive dentro de nós é o sopro de Deus na nossa vida. A tecnologia não tem condições de criar uma vida. Ela pode ajudar a vida, preservar a vida dentro da uma UTI, dentro do, tubo de oxigênio, mas criar uma vida só Deus. Então nós temos a vida de Deus em nós. E essa vida de Deus em nós é chamada de eternidade também, mas não é a eternidade que nós almejamos. Que nós só vamos passar a ter essa eternidade daqui a pouco, na lição 13, a partir da chamada que o Senhor Jesus nos leva, nossos corpos glorificados, aí nós começamos a entrar na eternidade. Mas nem é a dimensão eterna final, não. É um começo de entrada na eternidade. Tudo é processo, nada é assim. Fica parecendo que tudo é muito rápido, né? As coisas de Deus, irmãos, elas são lindas, maravilhosas. Por isso que no início eu falei assim, nós vamos estudar aqui, mas com a mente de Cristo. Porque nós vamos estudar aqui coisas dessa terra e situações de uma dimensão de glória que nós precisamos entender. E é por isso que o Senhor Jesus falou para o João, bem velho, João, vem para cá. João estava pastoreando lá em Éfeso, perseguido pelo Império Romano. E o Senhor Jesus permite que ele vá para aquela ilha vulcânica de Patmos. E ali o Senhor Jesus chama ele e fala, João, vem aqui que eu vou te mostrar tudo que vai acontecer agora, no tempo que você vive. Você está aqui na ilha, está acontecendo umas coisas lá. E vou te mostrar o que vai acontecer até o tempo do fim, aqui na terra onde você está. E o que vai acontecer em todos os tempos e eras. Vou te mostrar. Primeiro ele mostrou, João capítulo, Apocalipse 1, 2 e 3, as coisas que estavam acontecendo aqui embaixo. Ele escreve aquelas cartas para 7 igrejas, simbolizando igrejas do dia atual. Só 2 estavam em ordem. As outras 5 precisavam de ajuste, de conselho, mas mesmo assim o Senhor amou todas as 7. Depois ele mostrou e falou, escreve para os pastores, os anjos da igreja. João escreveu na terra. Escreveu para Pérgamo, vamos lá, para Filadélfia, para Esmirna, para Tiatira, para Laodiceia, e foi escrevendo para Sardes, escreveu para todas as igrejas. E essas igrejas tinha pessoas como nós, só 2, Filadélfia e uma outra igreja que estava em Dímon. E aí depois o Senhor falou assim, estou citando isso aqui porque a gente já está entrando aqui direto em Apocalipse.
João, sobe que eu vou te mostrar. Aí quando eu estou falando de João assim nessa intimidade, você lembra, você irmão, irmã, que João era o apóstolo mais novo de Jesus. Ele andou com Jesus em todas as etapas do ministério de Jesus. João era novinho quando ele começou a andar com Jesus. E ele era tão jovem que ele era ainda adolescente. João deitava até a cabeça assim, no ombro de Jesus quando Jesus estava sentado comendo com eles. Ele encostava mesmo em Jesus. É igual aquele amigo que vai conversar com a gente, pendura no nosso ombro assim, para falar um negócio com a gente, de tanta intimidade que ele tem com a gente. Ou ele vai falar e bota a mão na gente, só que ele tem muita intimidade. João tinha tanta intimidade que ele encostava em Jesus. Estou falando aqui, o Jonas está dando exemplo, eles são amigos próximos, eles podem chegar e botar a mão. Era assim a relação de Jesus e João, íntimos. E João estava com 92 anos mais ou menos, quando o Senhor Jesus chama João. João falou que as pernas dele, está escrito que as pernas dele tremeu quando ele chegou. Ai, irmão, pense que o Senhor Jesus, pelo seu espírito, a sua visão aqui hoje, para você ver o que João viu. Está escrito aqui o que ele viu, mas o Senhor pode mostrar coisas além do que João viu, você pode ver também pelos olhos da fé. E João escreveu, e é isso que dá esperança para a igreja. Ele viu coisas tão lindas no céu, e ele escreveu, irmãos, para nós. Ele começou João 4, Apocalipse 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Algumas coisas que ele viu, ele escreveu figurado. Linguagem figurada, tem coisas ali que são simbologias, mas tem coisas ali que são literais. Realmente ele viu, é daquele jeito, não é simbologia. Algumas que são simbologias, estão bem descritas os símbolos, o que significa. O Senhor mostrou para ele e falou: João, escreve. Nem vou deixar sua mente ter lapso de memória, de Alzheimer, de nada não. Sei eu que estou falando, está escrito na Bíblia não vou deixar sua mente falhar. Você vai escrever tal qual, você vai descer, vai escrever. Ele estava velhinho, mas ele escreveu. E isso se espalhou. E isso fechou o cânon bíblico. Apesar de que nós tivemos muitos livros escritos que não entraram aqui no 66, mas o Apocalipse é o amor de Jesus por nós. Apocalipse é a revelação final de Deus para o que vai acontecer com todos nós nessa caminhada. Estamos caminhando, estamos indo. Quando chega lá no final, o crente pode falar: você sabe o que vai acontecer com ele? Em todas as eras. Aí o Senhor Jesus de João, você vai escrever tudo que está acontecendo, que vai acontecer até o dia da glorificação do Cordeiro, que João viu Jesus sendo glorificado de volta na glória. João viu tudo. João viu o Armagedon, viu a guerra local, Gog e Magog, a guerra da Liga Árabe ali naquela região de Israel, que não envolve o mundo. Ele viu outro grande conflito, o Armagedon. Ele viu os salvos chegando na glória. Ele viu o encontro da noiva com o noivo, a igreja subindo e chegando. Ele viu a festa de casamento mais linda, a boda do Cordeiro. Depois ele viu a esposa, que é a noiva, descendo junto com Jesus para julgar as nações. Você vai julgar nações, é para isso que você vai receber galardão, tá? Galardão, patente. Você vai receber galardão porque a Bíblia fala que você vai julgar anjos, demônios caídos. E eu já estou na lição 13. Diz que nós vamos julgar anjos caídos juntos com Jesus. Já pensou você? Você do lado, eu do lado de Jesus julgando anjos caídos. Nós vamos ter poder de julgar. Agora você lembrou de uma coisa aí, daquela música cantada em toda a Assembleia de Deus que eu já fui cantar. Lembra? Divisa de fogo, vale de guerra, ele desceu a terra. Você entende quando você lê que é divisa de fogo? Por exemplo, Pastor Val tem divisa. Ele é um militar, com patente, né? Tem gente aqui que tem outras divisas. Nós vamos ter divisa de glória, patente de glória, aleluia, para fazer julgamento junto com Jesus. Nós não vamos ter poder, nosso poder não será poder acima do poder de Deus, acima do poder de Deus, cada um dentro da dimensão que Deus colocar. Ninguém vai ter inveja de ninguém nós vamos receber galardões. Nós não sabemos que jeito que é isso, como que é, mas a Bíblia vai dando sinais, aqui você vai entender
na Bíblia é por acaso. Nada na palavra de Deus é perdido. A Bíblia fala que nós vamos descer e reinar com Ele. Fala muito mais. Glória a Deus, está todo mundo com a cabeça no pescoço. Não tem ninguém degolado, só o povo fora da cabeça. Mas você já pensou o tanto de crente que foi degolado? A Bíblia fala que esses aí, que foram degolados, perderam a cabeça, o sangue deles foram derramados por amor de Cristo, eles terão cargos na Jerusalém de baixo, retomada, quando Jesus desce e vem com a igreja. As nações do mundo vão ter que bater continência para Israel e o povo de Deus vai ficar em cargos de posição, vai ter cargos de liderança, vai ter que administrar a Jerusalém de baixo. Essa Jerusalém de baixo que eu estou falando é uma Jerusalém reformada, é aquela que Ezequiel fala, não é a cidade de glória celestial que vai descer, não, é outra. Por isso que isso aqui é por etapas, não tem como falar sobre isso numa aula só, não tem como nós entrarmos nisso aqui, porque é muito importante. Tudo isso vai acontecer e nós estamos firmes e nós temos que entender uma coisa, porque talvez eu estou falando muita coisa e talvez tenha alguém que não está acostumado com a escola bíblica e nem estudar a Bíblia. Eu vou voltar com você numa linha cronológica de uma trajetória. Volta lá no Éden, em Adão, começa lá, início. Pensa que você está no calendário. E lá no Éden, Adão começou o primeiro ano. Vamos caminhando? Pensa numa linha. Adão, fica para lá, né? Adão, vem Adão, a genealogia de Adão. Chega em Abraão, 2000 anos. Está anotando aí? De Abraão, vem caminhando comigo. Chegou em Jesus, 4000 anos. Vem caminhando comigo. Jesus nasce, o plano perfeito, a plenitude, estava tudo preparado. O Império Romano pavimentou o mundo antigo, fez estradas, dominou o mar Egeu, o mar Mediterrâneo, podia navegar para todo lado, tudo guardado pela soberania romana. Mas antes disso, Alexandre da Macedônia veio e implantou o grego, a língua grega, o grego koiné. Então nós já estamos em Jesus, 4000 anos, a plenitude dos tempos, tudo preparado. Jesus. O Evangelho, a graça, a boa nova, a preparação. Mateus 24, 25, o Senhor falando. Daqui para frente, os discípulos perguntando: o que vai acontecer? O Senhor Jesus estava como homem e disse assim: só o Pai sabe o dia que Ele vai voltar. Jesus estava falando como homem. Agora Jesus está na glória e Ele sabe sim quando vai voltar. Claro que Ele sabe. Ele, quando falou com os discípulos, Ele estava falando como homem na terra. Ele disse: só o Pai sabe. Mas Jesus voltou para a glória. Glorificado com o Pai, Ele sabe a hora que Ele vai voltar. Então